Abra novamente Mateus 6, versículo 5, e vamos ficar de pé. Moramos e vamos morar por algumas semanas nesta passagem. Então vamos voltar a lê-la. Mateus 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles não gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Eles gostam, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Deus e Pai, voltamos a te pedir que nos ajude a ouvir o que o Espírito tem a dizer a esta igreja hoje. A nós voltarmos a um terreno tão familiar, mas que ainda é tão pouco conhecido. A oração, e a oração como Cristo nos ensinou a fazê-lo. Senhor, sê conosco hoje, falando ao nosso íntimo, no nosso íntimo, Senhor, das coisas de Deus, para que possamos levar isto conosco e sermos transformados pelo que ouvimos. Transformados não só na nossa maneira de orar, mas também na nossa maneira de viver. Isso nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Importante nunca parar de aprender coisas novas. É importante entender que nós ainda temos muito que aprender e nunca nos cansar de enfrentar novos desafios. Há 2 anos eu decidi aprender a andar de moto e consegui. Fiz o curso, fiz a prova e depois de 8 meses andando de moto eu disse: pronto, chega. É perigoso demais. Aprendi, fiz, tirei carteira, tenho carteira, né? Mas não quero mais andar de moto. Não só aprendi que é bom andar de moto, como também aprendi que eu não quero mais andar de moto. Foi uma bela lição de vida. E isso eu tenho feito ao longo dos anos. Quando eu tinha 43 anos de idade, eu realizei um sonho de infância: aprender a surfar. Quando eu mudei para o Recreio, a gente estava aqui ao lado das melhores ondas da cidade, e quando eu era novo, meu pai não tinha dinheiro, não tinha coragem de pedir algo para o meu pai que não podia me dar, então eu não aprendi a surfar. Mas aos 43 anos de idade eu entrei numa loja aqui na Barra, e um amigo me levou e disse: olha, ele quer aprender. Aí o dono estava lá. Ele disse: então eu vou te preparar. E eu, ao longo de 2 anos, não aprendi a surfar. Eu levei 2 anos só flutuando, tentando ficar de pé e caindo. Até que depois de 2 anos no mar, alguém do meu lado disse: você quer aulas? Eu disse: pode fazer aula disso? Aí eu quero sim. E depois de 2 anos eu comecei a aprender.
Mas antes de aprender realmente a ficar de pé, eu aprendi o linguajar. E o Sufi forma assim uma espécie de tribo que tem seu próprio dialeto. Dropar, crowd, storm, terral, vacar, brincar, cheio de frases e de palavras que são em inglês, meio tupiniquinizado, né, dropar é cair, né, e storm é tempestade, crowd é o quê? Muita gente. Então a gente acaba aprendendo essas coisas, inclusive até algumas palavras havaianas, porque de fato o Sufi, segundo a tribo, foi inventado no Havaí. E no Havaí, uma das palavras que inclusive é usada aqui por esse mesmo que me vendeu a prancha é aloha. Aloha é uma maneira de dizer bom dia, boa tarde, alô, mas é também uma maneira de dizer venha compartilhar o que nós temos de bom. Então eles já até chamam isso do espírito aloha, essa coisa de acolher, de amparar, de receber. Mas eles têm uma palavra que é meio agressiva e que nós também usamos e aprendemos. Não é palavrão, é uma palavra apenas que denota o estrangeiro, aquele que não é local. E essa palavra é hauli. Hauli. O hauli é aquele que é de outro lugar. E até aqui, entre os surfistas, se usa lá no Havaí, todo mundo que é de fora, eles chamam de hauli. E eu fiquei fascinado essa semana que a palavra hauli tem origens na oração. Estranho isso. Mas os antigos havaianos, com a sua religião pagã, tinham o hábito de, antes de orar para os seus deuses, eles primeiro respiravam assim, e depois de terminar de orar, eles paravam e respiravam, enchiam o pulmão, como se estivessem deixando que a oração entrasse no seu íntimo. E quando os primeiros missionários cristãos chegaram, os missionários tinham o hábito de começar a orar direto e assim que terminasse a orar, a sair e fazer coisas ou seguir o culto adiante. Eles não paravam para respirar a sua oração. Então eles diziam que esses estrangeiros não tinham respiração, não tinham fôlego, não tinham sopro. E a palavra hauli quer dizer literalmente aquele que não tem sopro, aquele que não tem fôlego. E acabou sendo uma designação de todo estrangeiro, mas é interessante porque diz respeito a como nós devemos pensar sobre oração. Me fez pensar bastante sobre oração essa semana, porque oração não é algo que você simplesmente faz. Você tem que respirar, você tem que encher o pulmão, a mente e o coração, e tem que aprender isso com vagar. Você tem que se aproximar a Deus com cuidado, de uma maneira refletida. Você não só chega lá e, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, porque teu reino, poder e glória, amém, tal, vamos embora. E muitos fazem isso. Muitos fazem até as orações mais sentidas, sem realmente deixar que aquela oração encharque a sua vida, que encha a sua vida, que faça parte até da sua maneira de respirar. Então, hoje, lembrando essa palavra, não vamos ser haulis, vamos aprender a não ser haulis. Vamos aprender a viver e respirar esta oração. Vãs repetições dizem muito assim, dizem respeito ao quê? Aquelas orações que não são pensadas, não são refletidas, são apenas palavras, são rezas, são coisas feitas sem realmente pensar a respeito. E certamente a oração feita para show, como Jesus mesmo denunciou, também não é uma oração fruto de uma vida, fruto de uma respiração, fruto de um fôlego. Então, não podemos aprender a oração apressadamente. Não há como. Por isso, nós temos que entender que leva uma vida inteira a aprender a orar.
Leva tempo a aprender a orar. Quando eu sentava à mesa, minha mãe dizia: filho, mastigue bem sua comida, né? E por quê? Eu sentava lá e acabou, posso, né? Dá licença, mãe. Eu sempre era o primeiro a terminar, ainda continuo sendo o primeiro a terminar por alguma razão. Nunca perdi o hábito de comer mais rápido do que os outros. Os meus filhos, por outro lado, aprenderam a mastigar não sei quantas vezes, e eles são muito vagarosos para comer, pelo menos em comparação a mim. Eu já estou terminando e eles estão ainda assim, cortando e separando a coisa. É todo um ritual. Oração também tem que ser assim. Temos que aprender aos poucos, temos que praticar com vagar e com cuidado. Por isso que estamos voltando. Eu preguei a série Pai Nosso, acho que 8 ou 9 anos atrás, e até escrevi um livro, mas eu não abri o livro, esqueci o livro, deixei guardar o livro. Tem um livro chamado Pai Nosso, que é um livro simples, ótimo para pessoas que estão começando, mas eu disse, não vou nem olhar o que eu escrevi, não vou olhar as velhas mensagens, vou começar de novo, vou voltar ao princípio, vou voltar a pesquisar. Então, de certa forma, nada do que eu vou falar, ou pouquíssima coisa que eu vou falar durante essa série, pode ser achado naquele livro. É outra coisa. Praticamente estou aprendendo tudo do zero. Então, hoje nós vamos, como eu tenho falado, nós estamos abrindo cada versículo, até cada frase, até cada palavra, como se fosse um embrulho, como se fosse um presente. Estamos desembrulhando. Então hoje vamos falar sobre esta frase: santificado seja o teu nome. Se você por acaso perdeu a mensagem da semana passada, entra na YouTube, está lá, não perca. Se alguém perdeu, volte a ver essa mensagem sobre Pai Nosso que estás nos céus. Importantíssimo. Mas hoje vamos falar sobre santificado seja o teu nome. À primeira vista, é estranho esse pedido. Pense bem, Deus é santo, o nome dele é santo. Como entender uma petição desta? Como entender um pedido desses? Como entender que devemos pedir para que o nome de Deus seja santificado, se Ele já é santo? Deu um nó na minha cabeça. Engraçado. Parece que a gente sabe exatamente o que a Escritura diz, até que a gente pare para pensar o que realmente quer dizer essa Escritura. E quando a gente para e pensa, dá um nó na cabeça. Para que eu estou pedindo para o nome santo de Deus ser santificado? É chover no molhado, não? Parece que eu estou chovendo no molhado, mas não é bem assim. Não é bem assim. O nome de alguém é mais do que apenas uma denominação de quem ele é. Esse é o João, essa é Maria, tal. Não é só um rótulo, um identificador. Mas todos nós entendemos quando dizemos que alguém tem um bom nome na praça. Não é verdade? Ou que o nome dele está sujo. Ou seja, o nome fica conhecido como, identificando que a pessoa em si não é de confiança, ou de repente é de confiança. O que quer dizer? Que o nome, no fundo, representa quem aquela pessoa é. O nome diz respeito à minha reputação, diz respeito ao meu caráter, diz respeito a como eu lido com as pessoas, diz respeito à minha credibilidade. Quando agimos em nome de alguém, quando alguém chega e diz aqui, eu estou aqui em nome do Senado.
Eu não sei porque essa palavra vem surgindo muito esses dias na internet. O quê? Todo poder, todo o exercício de poder público está representado naquela pessoa, porque aquela pessoa está agindo em nome de uma autoridade, não só de uma pessoa, mas de uma coletividade. Então, quando alguém chega em nome da lei, ele traz consigo toda a força da lei. Abra essa porta em nome da lei, né? A gente não usa essa frase aqui, mas no faroeste eles usam isso nos filmes de faroeste. Abre em nome da lei, eu sou a lei nessa cidade. Então, ou seja, há uma força, há mais do que apenas uma denominação de alguém, tem a ver com a autoridade de alguém, tem a ver com a reputação de alguém, tem a ver com o caráter de alguém, quando falamos do seu nome. Veja só em Salmo número 20. Salmo 20, versículos 6 e 7. Veja como o salmista coloca esta questão do nome. Salmo 20, versículos 6 e 7. Já acharam? Semana passada eu fui chamado a atenção que eu estava lendo muito rapidamente após a citação. Agora vou tentar ter mais cuidado de dar tempo para todo mundo abrir, né? Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. E em versículo 1 daquele mesmo salmo, desculpe, eu estou agora invertendo, mas vamos voltar ao versículo 1, veja só. Começa dizendo que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Há uma autoridade, há um poder no nome de Deus. Não é só um identificador, não é só um rótulo. Há um poder no nome de Deus. Representa seu poder, representa seu caráter, representa sua autoridade. Dos 10 mandamentos, um dos mandamentos lida com o nome de Deus. Em Êxodo 20, versículo 7. Olha que coisa extraordinária. Êxodo 20, versículo 7, diz: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O que seria isso? Bom, de imediato, como é que hoje em dia, quando alguém toma o nome de outra pessoa, ou é por adoção ou por casamento? Então já imaginou casar com alguém, tomar o seu nome, mudar seu sobrenome para o sobrenome da pessoa com quem você casou e depois agir como se não estivesse casado? Ignorar completamente o nome que você assumiu, ou seja, não ser fiel, não viver conjugalmente com essa pessoa, seria tomar em vão, ou seja, o ato é vazio. Literalmente, tomar o nome do Senhor em vão é agir de uma maneira vazia. Não há continuidade, não há consequência, não há peso no ato de tomar o nome de Deus ao tomar o nome de Deus em vão. Agora, é interessante porque os 3 mandamentos, 3 primeiros mandamentos lidam com este culto a Deus. O primeiro mandamento, que é achado em versículo 3 de Êxodo 20, se você ainda tiver com a Bíblia aberta, fala sobre a proibição de ter outros deuses. Não pode ter outro Deus. Já versículos 4 a 6, proíbe fazer imagens e cultuar imagens de outros deuses.
Ou seja, exatamente o que foi descrito em Romanos 1. O ser humano recusou-se a prestar a Deus a honra que lhe era devida, e em vez de fazer isto, eles cultuaram imagens esculpidas de si mesmo ou até de animais. E por isso, Deus os julgou e Deus os entregou a si mesmos. E eles se tornaram insensatos, de pensamento obscurecido, se acharam sábios, mas de fato eles se tornaram tolos. Então você tem o primeiro mandamento que lida com quem é seu Deus. O segundo mandamento tem a ver com o culto a Deus. Mas o terceiro mandamento, há uma questão de invocar ou portar o nome de Deus, ou agir em nome de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Ou seja, você usa o nome, mas não da maneira que esse nome realmente nos chamaria para usá-la. É de modo impensado, de modo até contrário ao nome, né? Olha só o escândalo que aconteceu na nossa cidade por causa de nadadores americanos. Os americanos estão mortificados, por quê? Porque eles portavam o nome de uma nação perante o mundo. E eles emitiram notas de pedidos de desculpas, etc. Por quê? Porque deixaram esses jovens indisciplinados, pecaminosos, e agirem, virem aqui representá-los. Imagina Deus, quando os seus agem de modo que não representa Ele, mas usando o seu nome. Isto é usar o nome de Deus em vão. Se nós vamos usar o nome de Deus, orar no nome de Deus, ou agir em nome de Deus, ou fazer qualquer coisa em nome de Deus, é bom que nós tenhamos plena consciência de quem nós estamos representando e a quem nós estamos orando, a quem nós estamos invocando. Pois santificar o nome de Deus quer dizer, literalmente, reverenciar a Deus. É prestar a Ele a devida reverência, respeito. Ou seja, não diz tanto a respeito do nome dEle, o nome dEle já é santo, mas minha oração, ao Jesus nos ensinar a orar para este Deus, que é Pai, e eu falei sobre isso semana passada, é nosso Pai, falei sobre isso semana passada, é nosso Pai que está nos céus, também falei sobre isso semana passada, e eu pessoalmente não sabia que, eu não tinha me lembrado que era Dia dos Pais, então combinou, e foi muito forte, pelo menos para mim, me tocou profundamente, ao falar sobre a paternidade de Deus, o grande amor de Deus, e a sua grandeza, e a sua majestade, pois não é só meu paizinho, mas é o Pai Celestial que está nos céus. Mas quando nós falamos de santificar seu nome, nós estamos falando de reverenciar o seu nome, que o seu nome, que o teu nome seja reverenciado, a começar por quem? Por quem está fazendo a oração. E quando nós falamos de reverência, há uma passagem, porque eu gastei dias essa semana, literalmente, desde segunda-feira passada, desde domingo à tarde, então, semana passada, porque eu já vou começar a pensar sobre a semana que vem, hoje à tarde. Já estou assim, eu faço uma contagem regressiva. E eu comecei a pensar, como explicar reverência? Como entender isso? E eu achei isso em Hebreus capítulo 12. Veja Hebreus 12, versículos 14 a 29. É uma leitura um pouquinho mais comprida, mas é importante, porque vai nos mostrar o que representa realmente santificar o nome de Deus, ou reverenciar o nome de Deus. Versículo 14 de Hebreus 12. Acharam? Estou tentando devagar. Se não achou, procure no índice.
E repita comigo: Escola Bíblica Dominical. Ok. Versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. É uma passagem longa. Poderíamos gastar 10 semanas só nesta passagem. Mas ele faz referência a uma época em que o povo de Deus, reunido, saindo do Egito, tinha visto Deus afligir a terra do Egito com as pragas. Chegaram ao monte Sinai e viram o fogo e a nuvem, e tremeram ao ponto de, ao ouvirem a voz de Deus, disseram: não queremos ouvir a voz de Deus. E disseram: Moisés, vá homem, vá você ouvir Deus, e depois passa para a gente. De tão terrível, e ele diz agora muito mais, ou seja, muito mais grave, muito mais glorioso, muito mais poderoso. Ao tratarmos de Deus, devemos fazê-lo com reverência, mas como falta reverência ao povo de Deus hoje. Como falta reverência na igreja, como falta reverência. Eu não estou falando nem da internet, porque na internet, nem ouviram falar de reverência na internet. Internet, não existe isso. Internet é a banalização de tudo, de tudo. Mas eu estou falando de cultos que são montados como shows, onde Deus é o cara lá em cima, onde Jesus é fofinho, onde Deus é celebrado como
palhaços e com luzes coloridas e com líderes que não passam de fanfarrões, que não estão reverenciando a Deus. Invocamos o nome de Jesus à torta, à direita. Eu me lembro uma vez a gente estava morando no Mar e uma vizinha estava entrando lá e de repente nós fez uma criação com a gente, construiu uma coisa e não pintou, e a gente só chamou e disse, olha, vai fazer. E ela lá na rua começou a gritar, porque meu Deus é um fogo consumidor, ninguém pode comigo, nasci para ser cabeça e não cauda, eu sou princesa do Senhor, meu pai é rei, ninguém pode comigo, não vou pintar o muro. E tinha gente ao redor, na rua, olhando assim, esse espetáculo, assim, grosseiro, de uma pessoa que estava invocando o nome do Senhor, mas agindo com uma agressividade, com uma amarra, e uma injustiça. E invocamos Jesus de uma maneira tão... né? Eu vi uma vez um adesivo, sou crente dizimista, e daí? E eu pensei, e daí? Você não é reverente. É uma irreverência com as coisas de Deus, com o nome de Deus. E fazemos orações bobas e irresponsáveis. E confundimos entrar na presença de Deus com confiança com entrar na presença de Deus com presunção. Para muitos, a sua entrada na presença de Deus se parece mais com presunção. Ó Pai, estou aqui, sangue de Jesus, hein? Agora tem que atender minha oração, porque essa já é a sétima semana dessa corrente, e agora eu vou tomar posse da minha promessa, porque Deus está me devendo. Já passei 6 semanas, essa é a 7ª nessa igreja, e agora Deus está me devendo. Vamos lá, eu quero a bênção, eu quero uma esposa, eu quero um marido, eu quero um emprego novo, eu quero um carro novo, porque afinal de contas eu fiz a corrente, dei a oferta, comprei a bugiganga que eu guardo debaixo do meu travesseiro, tenho a chave especial que eu guardo no meu molho de chaves, eu tenho a carteirinha dentro da minha carteira, e agora eu estou pronto para ser abençoado, e é bom que Deus me abençoe, porque afinal de contas eu tomo posse. Nenhum de nós jamais fez isso, mas você conhece alguém que já fez isso? Já conhece. E tratam Deus como se fosse um balconista. Ó, eu quero serviço aqui, hein? Ó, onde está o garçom dessa igreja? Onde está o mestre-chefe? Vem cá, eu estou querendo eu quero um banquete, porque afinal de contas Deus prepara um banquete na presença dos meus adversários. Eu estou cheio de adversários, agora eu quero banquete, Senhor, porque está aqui na Bíblia, aqui, preto e branco, ó, cobrando aqui a conta. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Isso não santifica seu nome. Isso é irreverência. E mais, portamos o nome de cristão, mas não vivemos como cristãos. Não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão, e Ele promete punir quem faz isso. Há uma punição prometida, já é o 3º mandamento. Ele promete punir e disse, mas ele disse, quem fizer isso não ficará impune. Quem fizer isso não ficará impune. Sobre fazer imagens, idolatria, ele diz que castigará até a 3ª e 4ª geração. Agora, quem tomar o nome do Senhor em vão, ele promete punir. Isso nunca foi revogado. Até hoje Deus pune quem toma o seu nome em vão. Mas como praticar então a reverência? É nos ajoelhando, é silêncio antes do culto.
Não, o culto é onde aprendemos a ser reverentes. Reverência não é reservada só para o culto, embora também deva ser presente no culto. Devemos chegar reverentemente à casa do Senhor. Devemos chegar com cuidado à casa do Senhor. Mas vamos voltar ao Hebreus. Se ainda tiver Hebreus, mantenha aberto Hebreus 12. E vamos agora tecer uns rápidos comentários, até porque eu não tenho muito tempo para tratar desse assunto, embora seja um assunto vasto. Como eu falei, só essa passagem renderia 10 semanas de estudo. Mas, à luz desta oração, santificado seja o teu nome, vejamos o que quer dizer isso. Voltando ao versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade não toco isso, não como aquilo, no domingo não compro hambúrguer. Isso não é santidade. Santidade é viver em paz com seus irmãos. Santidade compreende uma vida pacífica. Claro que existe coisas que não devemos fazer, mas aqui ele diz: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Ou seja, santidade não faz de ninguém uma pessoa briguenta. A pessoa briguenta não está sendo santa, ela está atentando contra o nome do Senhor. Por quê? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ou seja, seu nome será Filho de Deus. Eles serão chamados, serão denominados, porque Deus é o Rei da paz. Então, as pessoas briguentas estão tomando o nome do Senhor em vão. Vamos continuar, eu não tenho tempo, eu queria gastar 1 hora só nessa aí, mas vamos continuar. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Amargura e dissensão são falta de reverência. A pessoa que reverencia a Deus não guarda amargura no coração, não se ressente do mal. É uma pessoa pacífica, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que perdoa. Continuando: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Gente, imoralidade é falta de reverência. O profano é aquele que brinca com coisas santas. Aquele que por uma boa piada, por uma boa risada, por um entrosamento numa roda, pega coisas sagradas e comete uma infâmia. Ele suja o lugar santo em sua vida. Um dos lugares que nós temos que velar por santidade é a nossa boca, a nossa língua. Mas ele profana com a língua, suja o que deveria ser santo. O profano é aquele que vende as suas convicções por vantagens pessoais, seja uma risada, seja um entrosamento, seja qualquer coisa que o faça diminuir o valor sagrado daquilo que ele tem por sagrado. Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, estavam em desobediência a Deus. Eles eram homens maus, mas serviam no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor. E o que eles fizeram? Quando Israel estava perdendo dos filisteus, eles disseram: nós sabemos como resolver essa parada, vamos levar a arca da aliança para o meio da batalha, aí ninguém pode ir conosco. Só que eles agiram impiedosamente. Todo mundo achou que eles estavam trazendo a grande solução, tanto que
o acampamento de Israel celebrou a chegada ao ponto dos filisteus se temerem, porque o chão tremia, porque Israel estava assim: a Arca da Aliança está conosco, temos o poder, temos a palavra, temos a presença de Deus, ninguém pode ir conosco. Ora, o que aconteceu? Naquele dia, 30.000 morreram, inclusive Ofni e Finéias. E quando o pai deles, Eli, ouviu a notícia, caiu para trás, quebrou seu pescoço e também morreu. E a sua nora teve um filho que ela chamou de Icabode, ou seja, a glória se foi. Há muitas pessoas fazendo trapaças em nome de Jesus, agindo em nome de Jesus, estão profanando o nome de Jesus, contrabandeando em nome de Jesus, pagando fiscais em nome de Jesus, fazendo alianças políticas em nome de Jesus, rendendo seus púlpitos a partidos políticos em nome de Jesus, orando sobre pessoas que são malditas. Esses homens que estão violentando essa cidade com as Olimpíadas, estiveram em igrejas cristãs nessa cidade e receberam imposição de mãos de homens que se chamam sacerdotes do Senhor, mas esses homens são viciados, são homens imorais, são pessoas desqualificadas para nos liderar, e no entanto, igrejas durante a sua campanha política, botaram eles em cima do altar e impuseram as suas mãos. Isto é profanação do nome do Senhor, não tem outro nome. Não tem outra explicação. Quem faz isso não ficará impune. Não ficará impune. Trocaram o que é sagrado por uma vantagem, por um prato, por uma concessão de emissora, por um terreno, para a aprovação de um projeto na prefeitura. Meus irmãos, enquanto eu viver, e eu sei que enquanto esses pastores viverem, esse lugar não está à venda, esse é um lugar sagrado que pertence ao Senhor somente. Esse púlpito não é um palanque, é um altar, e esse lugar foi dedicado para servir ao Senhor e mais ninguém. Continuando, bom, tem essa passagem que mostra como uma coisa é tão grave, é muito mais grave do que foi no Sinai, mas vamos pular para frente e só ver essa passagem. Bom, vamos ver essa passagem rapidamente, eu acho que dá tempo, deixa eu ver. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar a trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado, estavam citando. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Olha, Moisés falou face a face com Deus, mas ele ficou apavorado. Quando ele viu quem Deus realmente era, o seu poder, a sua glória, seu terrível poder, até Moisés tremeu. E diz assim: mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. É menos? Não, é muito mais do que Moisés viu. Muito mais, e mais, chegaram àquele que é o juiz de todos. Tem gente que diz assim: não fala nada da minha vida, só Deus pode me julgar. Isso não te apavora? Você acha pouco ser julgado por Deus? Eu julgo o que eu vejo, Deus sabe quem você é e quem eu sou. Sinceramente, cuidado, ele continua, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus.
Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Eu tenho tentado essa semana vislumbrar como explicar isso, e eu achei. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de subir e vislumbrar uma vista maravilhosa de cima de um precipício. Alguém já teve uma experiência como esta? Alguém já esteve num lugar alto e maravilhoso, que você pôde ver o vale lá embaixo e o céu e ver o horizonte longe? Quem já teve essa experiência? Já teve experiência? É maravilhoso. É maravilhoso. Mas é perigoso. Não se brinca perto de um precipício. Você pisa cuidadosamente, e se estiver ventando muito forte, você nem chega perto. O que está acontecendo hoje em dia? Há pessoas caindo do precipício, sabe por quê? Pegam o seu telefone para bater um selfie. Não, há casos de pessoas sendo atropeladas por trem, por carro, caindo de precipícios, caindo de torres. Por quê? Porque tira os olhos do perigo. Agora, o precipício não vai se vingar de você. O precipício é o que é. É uma montanha. Uma montanha não bate em ninguém. Uma montanha não nos faz tropeçar. Deus também jamais nos fará tropeçar. Mas ai daquele que chegar perto e tirar o olho dele e apenas ficar batendo selfie. Eu sou eu preciso, eu quero. Em vez de olhar para Deus e entender que Ele é temível, é o juiz dos vivos e dos mortos, Ele é aquele que abalará tanto o céu como a terra, que vai renovar todas as coisas, Ele que criou tudo que há. Quando eu olho para Ele, eu tenho que entender que eu não estou pisando em lugares necessariamente seguros. A minha segurança é a fé e a graça e misericórdia. Mas se eu presumir sobre essa graça, se eu for presunçoso, se eu for descuidado, se eu apenas celebrar a minha natureza carnal na presença de Deus, eu estou tomando o seu nome em vão, e o que acontece? Eu não ficarei impune. E há pessoas que querem que o culto seja uma festa, que o louvor seja agradável, que tudo seja confortável e que a pregação seja agradável também, porque chegam na igreja com um grande babador, botam aquele babador, amarram no pescoço, pegam o garfo e faca e dizem: agora me alimente, me entretenha, porque eu estou precisando, porque eu quero. Senão, tem outros lugares que eu posso ir. Que irreverência! Que irreverência! Brincamos perto de um precipício que não nos fará mal, não é sua natureza nos fazer mal, mas se nós brincarmos perto do precipício, podemos cair, e a culpa não é dele, é nossa. Não se brinca com as coisas de Deus, não se pode brincar com a oração, não se brinca com a presença de Deus, não fazemos a presença de Deus algo que agrade a nossa carne, de sair suado e arrepiado. Nossa, que culto abençoado! De repente nem foi culto abençoado, foi um culto infame, um culto irreverente, um culto feito apenas para agradar a nossa carne. Não é para isso que nós nos reunimos. Diz assim, então, terminando a passagem: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor.
Não chegamos a Deus, me dá isso, me dá aquilo, valei-me, Senhor. Ele é temível, Ele é Pai, Ele nos ama e nos quer bem, mas não se brinca com isto. E mais, existe culto, e digamos a verdade, existe oração que não é aceitável. Não é aceitável. Então até onde chegamos? Começamos falando de Pai. O Pai que nos adotou, que nos ama, que nos quer bem, Ele é o Pai perfeito, Ele é o nosso Pai. Então não oramos como se fosse uma jornada solitária, mas oramos no contexto. Nós oramos, Pai nosso que está nos céus, que nos lembra da sua majestade, grandeza e imenso poder. Mas quando dizemos, santificado seja o teu nome, nós nos enquadramos, nós nos assuntamos. É uma maneira de dizer, esta oração é uma oração reverente. Tenha cuidado, perigoso é orar levianamente. É perigoso invocar o nome do Senhor de qualquer maneira. Você tem que se cuidar, você tem que se examinar, você tem que talvez até se ajoelhar, só para você se tocar da seriedade. Nós começamos o nosso culto ajoelhados. Eu acho maravilhoso fazer isso. Maravilhoso. Eu não tenho o hábito católico de fazer o sinal da cruz. Mas as poucas vezes que eu fiz isto, eu senti um temor de repente, eu sei que tem gente que faz isso por hábito, fez o sinal da cruz, faz por hábito, mas eu sei que as poucas vezes que eu já fiz isso na minha vida, em oração, sozinho, particular, né? Porque se eu fizer na frente dos outros, vou dizer, virou católico. Não é isso, não. Mas de repente me veio o que eu estou fazendo? Estou falando com Deus, o juiz de todos, o que abalará terra e céu. Moisés ficou apavorado. O autor de Hebreus disse, isso não é nada comparado com o que nós estamos fazendo. Nós estamos perante o Rei dos Reis, as fiéis testemunhas, já aperfeiçoados em Cristo. Então, quando eu digo, santificado seja o teu nome, eu estou me chamando a atenção. Davi fez assim, né? Nós vemos no salmo dele, ó minha alma, louve ao Senhor, ó minha alma. Ou seja, no meio do seu louvor, ele também falou consigo mesmo, eu creio que santificado seja o teu nome. É uma maneira de nós nos chamarmos a atenção, para sermos reverentes. Reverentes. Nós temos orado por um avivamento. Não há avivamento sem temor e reverência. Não há. Avivamento não é uma festa. Ontem eu vi uma festa. Ontem eu não resisti. Porque eu não tenho televisão aberta, mas eu entrei na Globo.com no meu celular e eu vi o nosso goleiro segurar aquela bola. Ele é crente, inclusive, o cara é bem cristão. E quando a seleção subiu para receber o ouro, eu vi o Neymar com aquela faixa 100% Jesus. E eu pensei, 50 talvez. Porque ele não anda 100% Jesus, não. A vida dele não reflete 100% Jesus. E eu pensei, temível isso. Temível isso. Havia outros que estavam apontando para o céu e agradecendo a Deus e tal.
Eu quero ser 100% Jesus. Eu sei que ainda não cheguei lá. Eu quero viver uma vida reverente, mais reverente. Eu quero. Então, qual é a minha oração? Santificado seja o teu nome. Em minha vida, na igreja, no Brasil. Que o temor do Senhor caia sobre esta nação. E sobre a igreja nesta nação, e sobre nós, e sobre mim. É o que eu peço todo dia. Vamos orar. Amado Deus e Pai, ao invocarmos o Teu nome, Senhor, ao orarmos, cada vez que nos voltarmos a Ti, que o peso e o perigo e a promessa que acompanha essa oração esteja muito claro na nossa mente, pois sabemos que é perigoso fazer pouco e orar de maneira indigna, de maneira irreverente, de maneira irresponsável, de maneira impiedosa. Pai amado, perdoa-nos, pois não há um entre nós que poderá dizer que nunca fez isso. Não há um que possa dizer, eu nunca fui irreverente. Já fomos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Ensina-nos a orar e a viver e a permanecer na Tua presença sempre. Em o nome de Jesus. Amém e amém.